O tema de hoje é o conceito de libido em Freud e em Jung. Então, nós vamos começar pelo Freud, não é? O Freud é muito difícil entender na língua portuguesa, estão ouvindo bem, né? O que é libido para Freud? É muito difícil, não é uma coisa fácil. Fala sobre educação. Desculpa. A Camila está logada aqui. Eu acho que ela foi desafiado a ir para a escola de educação básica. Eita, ela está logada aqui. Bom, então vamos começar pelo Freud. O que você sabe da libido freudiana, Alex? Ele só pensa naquilo, né, mestre? O homem só pensava naquilo. Só. Na verdade, aparentemente, o que eu entendi, eu escrevi até um artigo sobre o desenvolvimento psicossexual, aparentemente tudo é a partir da libido sexual, né? Sim, mas é difícil conceber libido em língua portuguesa, porque o termo que ele escolheu na língua alemã para libido não tem tradução, tem tradução próxima, libido, não é? Não é muito preciso. Mas ele vai conceituar libido como uma pulsão, um drive, uma energia sexual direcionada para a sexualidade. Então, libido é uma coisa, sexualidade é outra em Freud. Falando sobre Então, você tem o conceito de libido, não é? Na obra freudiana, como sendo o quê? Não é uma energia no sentido energético, é uma pulsão, uma espécie de tendência para a sexualidade. Só que a libido em si, ela já é absolutamente, totalmente, puramente sexual. Ele aponta nessa entrevista que ele acreditava, ele estava atendendo um grupo de... Esse som está vindo de onde aí? Cotidiano profissional, a sua... O meu estava dizendo Tá. aqui não. Tá. Então, ele achava o quê? Que a libido, que a criança, quando nasce, é daí que a gente vai entender melhor. O bebê, quando nasce, segundo a concepção de Freud, a libido no bebê está espalhada por todo o corpo. E aí, segundo ele, o bebê sente prazer sexual por todo o corpo. Daí ele conceituou o bebê, do ponto de vista sexual, como um perverso polimorfo. Que aonde tocar no bebê, ele sente prazer. Não consigo apreender o conceito de perverso. Por que perverso? Porque, para Freud, a libido ela deve se expressar naturalmente ou de forma normativa pela sexualidade genital. Mas o bebê não tem isso ainda. Quando a sexualidade é expressada de forma não genital, toda sexualidade que é expressa de forma não genital, Freud conceitua como perversão. Então, o conceito de perversão em Freud é diferente daquele conceito que nós temos de perversão. Para nós, perversão é algo errado, pecaminoso, mal, danoso. Para Freud, a perversão é um desvio natural do curso da libido. É a libido que se desviou. Então,
Um homem deveria sentir prazer ou desejo por uma mulher. De repente, ele sente por um objeto, por uma outra forma de gênero, ou até por um animal, como o caso da zoofilia. E aí ele vai dizer, como na criança, no bebê, na verdade está falando de um bebê aí de 1 a 3 meses de idade, então essa libido estaria difusa pelo corpo todo. Então o bebê sente prazer pelo corpo todo. Por onde é que esta libido vai se expressar de forma mais organizada pelo bebê? No ato de sucção. Pelo ato de sucção. Né? Pelo ato de sucção, então, aí essa libido, no ato de sucção, ela vai estar concentrada onde no bebê? Na boca. E aí o bebê suga tudo. Tudo que você colocar na boca de um bebê, ele vai sugar. Se você colocar um mamilo, ele vai sugar, mas se colocar um lápis, ele vai sugar. Qualquer coisa que você colocar, ele vai sugar. Bom, segundo a própria concepção de Freud, isso vai ocorrer no primeiro ano de vida. A partir do segundo ano de vida, este prazer que era sentido. Primeiro ele é sentido pelo corpo todo. Depois ele se concentra na boca. Depois ele se concentra no ânus. E depois vai ter um período de latência. Não, depois o bebê vai descobrir os órgãos genitais. Né? Numa fase mais avançada. Primeiro ano, boca. Segundo ano, ânus. Terceiro e quarto ano, a fase fálica. Né? Ele vai tanto o bebê descobre que tem um pênis, como a menina descobre que tem uma vagina. Depois ele perde a noção de tudo isso, e aí, quando isso desperta, ele passa pelo complexo de Édipo. Quando isso desperta, ele está na fase genital. Bom, então o curso do desenvolvimento da libido em Freud, então, seria esta pulsão de natureza sexual para o sexual, para o prazer sexual. Essa é a melhor conceituação que a gente pode encontrar. E é claro que isso causou um choque, um estardalhaço imenso no meio científico, acadêmico e médico, psiquiátrico, né? A psicologia não existia ainda, ela estava se criando. Porque as pessoas, como assim? Esse cara é absolutamente perverso, doido, maluco, bebê tem sexualidade. Só que para Freud, é bom dizer, sexualidade não é sinônimo de genitalidade. Genitalidade também é sexualidade, mas não só. Então, a sexualidade para Freud tem muito mais a ver com o que a pessoa é do que com o que ela faz. Então, a sexualidade, para ele, define a pessoa. Não sei se ficou, se está confuso. Então, essa primeira etapa da fase bucal, ele chamou de fase oral, a segunda etapa do desenvolvimento da libido de fase anal, a terceira de fase fálica, a quarta de latência e a quinta, aí o complexo de Édipo. A fase de latência é oral, anal, fálica, Édipo, latência e aí genital. Bom, e aí quando não se expressa de forma genital, você tem a perversão. Mas vamos ver umas coisas interessantes, não é? Por mais que a gente critique o Freud por esse conceito tão elástico de sexualidade, tão amplo, porque a sexualidade é tudo, na verdade,
toda a teoria dele vai se resumir na sexualidade, a primeira coisa que a gente percebe, que a gente vai ter uma percepção clara, né, é que alguns adultos realmente têm muitos problemas com a oralidade. Então, você vai ter adultos, por exemplo, o ato de fumar, o ato de beber compulsivamente, o ato de comer compulsivamente, aponta para uma fixação nesta fase do desenvolvimento infantil, que é a fase oral. Por mais que você critique Freud, você não consegue avançar e evoluir disso. Você fica nisso. Porque você vai encontrar pessoas que bebem compulsivamente, que comem compulsivamente, não é? Que falam compulsivamente, também é fixação na fase oral. O uso de drogas está na fixação da fase oral. O uso descontrolado de medicamentos também está na fixação da fase oral. Então, se era sexual ou não, nesta etapa da vida infantil, nós nunca vamos saber se Freud acertou quanto à sexualidade. Mas que ele acertou que tem uma fixação oral da libido, ele acertou. Porque tem. O mesmo se diga da fase anal. Por exemplo, quando o bebê suga e está na fase oral, ele apenas recebe do mundo, segundo Freud. Na fase anal, é o primeiro ato que o bebê tem de doar alguma coisa ao mundo. É a primeira coisa que o ser humano doa ao mundo é fezes. Parece piada, mas não parece piada, mas não é. É a mesma primeira coisa em termos de concretos, não subjetivos. O bebê pode doar afeto, amor, carinho e tal, mas em termos concretos, subjetivos. O bebê doa fezes. Mas vamos lá. De repente, o bebê, quem já teve bebês e criou bebês, seja homens ou mulheres, sabe do que eu vou falar aqui. O que ocorre se, de repente, o bebê tiver uma crise de prisão de ventre? Vai chorar, né? Sim, mas como os adultos vão reagir? Os adultos ficam ansiosos. Tá de costas, assim. Luftal, mestre. Isso, mas os adultos ficam ansiosos. Ficam ansiosos. Aí ele fez, não fez. Aí a mãe liga para a avó, liga para a comadre, liga para a amiga, liga para o pediatra, liga para todo mundo. E aí todo mundo passa a cuidar do bebê para ele fazer cocô. E aí, quando ele faz cocô, vem aquele alívio em todo mundo, né? Quando você vai, por exemplo, em lugares coletivos, como congressos, acampamentos, especialmente acampamento de igreja, tem umas pessoas que têm prisão de ventre, e aí todo mundo fica sabendo que ela está lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias sem usar o banheiro. E aí fica aquele bochicho, as pessoas preocupadas, uma indica um remédio, outra indica outro, outra indica outro. É uma gerência do fiofó alheio, né? Exatamente. É um negócio... Mas o que o Freud vai dizer? Que na primeira vez que o bebê prende o intestino, isso é um problema com alimentação, ou um problema mesmo que ele está tendo com mobilidade intestinal. Na segunda vez também. Na terceira vez também. Na quarta vez, ele descobre que ele pode usar o ânus para controlar as pessoas. Porque se ele não fizer, todo mundo vai atrás dele, vai ficar. E os adultos que têm esse tipo de problema mobilizam mesmo a família. Fiquei 2 dias, 3 dias, 4 dias. Nossa, ficar 5 dias.
Primeiro que tem um risco real, né? Porque se o cocô endurece, tem que fazer, inclusive, se a lavagem não der certo, tem que fazer, inclusive, a cirurgia. Mas mobiliza as pessoas. Só que a pessoa não tem consciência de que ela está mobilizando as pessoas. Então, ele vai dizer que tem um tipo de gente que tem um caráter oral, que é esse de comer, de falar, de sugar, de usar droga, de usar remédio, de usar bebida. Mas tem pessoas que têm o caráter anal. E aí tem dois tipos de caráteres anais. Tem aquele que é generoso, que não tem problema nenhum para evacuar, mas tem aquele que prende tudo e tem muito medo de soltar alguma coisa. A pessoa que prende tudo para ela estaria classificada pelo Freud como alguém que teve uma fixação na fase anal retentiva, seria isso, né? Já quando passa para a fase genital, realmente tem um momento em que as crianças entre 3 e 4 anos descobrem a genitália, mas não no sentido sexual que um adulto dá, mas elas descobrem mesmo. É muito comum meninos ficarem brincando com o pênis e meninas ficarem com a mãozinha lá na vagina, e as mães ficam, não, tira a mão daí, lava a mão. Freud fala, olha, para eles isso é natural, não tem um caráter erótico. Para ele tinha um caráter sexual, mas não erótico. Depois, vem uma fase que é entre os 5 anos e os 6 anos, que as meninas elas se sentem atraídas pelo pai. Quem já criou menina sabe que as meninas realmente têm um fascínio pelo pai. E os meninos, segundo Freud, se sentem atraídos pela mãe e desenvolvem um fascínio pela mãe. Para Freud, esta atração, este fascínio, também é de natureza sexual. Ele vai dizer que os meninos vão nutrir um desejo incestuoso pela mãe e as meninas um desejo incestuoso pelo pai. E aí, numa família onde tem a figura de pai e mãe, que é onde ele se inspirou, porque ainda não tinha essa discussão toda de gênero que tem hoje, a família era nuclear, homem e mulher, ele vai dizer que a função do homem é exatamente de representar dentro da família a interdição, tanto para o menino quanto para a menina. Por quê? Porque quando o homem está com a mulher, especialmente no momento de intimidade, de relação sexual, de sexualidade, a criança é colocada fora do quarto. Então, o homem, dentro da família, ele é responsável pela interdição, pela lei, que é um elemento social, não é? E, ao mesmo tempo, pelo desenvolvimento da identidade da criança. Por quê? E aí o Freud ele até argumentou com a genética, porque é mesmo, né? Mulher, o cromossoma é XX e o homem é XY. Quem dá a identidade sexual do feto é o homem. E, segundo Freud, quem dá a identidade biológica também é o homem. Aí vem o complexo de Édipo. Mas eu queria deixar o complexo de Édipo para eu falar na próxima semana, e aí vocês me lembrem disso, para eu falar sobre a regra da proibição do incesto, que isso dá quase uma aula inteira.